Eu não sei se você viu essa notícia, ela nos ajuda a conectar os pontos. A China criou o que ficou conhecido hoje como um sol artificial. Vocês viram isso? Está lá na província de Chongqing, ou qualquer coisa assim. Eles conseguiram quebrar um recorde, 70 milhões de graus Celsius em 1000 segundos. Dá para imaginar isso? Um amigo meu disse, dá para imaginar, porque com o calor que está, é capaz que escapou algum sol de lá. Eu não sei se é o caso, mas esse reator ensina uma coisa importante, que a razão por que ele aquece e por que ele produz tanta luz, é porque por trás dele existe uma fonte de energia. E qualquer planta que você observe, qualquer organismo que você observe, ele depende de uma força que o capacite. Do contrário, não é possível desfrutar de qualquer aspecto dinâmico de vida. E assim como o sol artificial criado lá na China produz tanta luz e tanta energia porque ele tem por trás algo que o capacita, por meio de recursos complexos e tecnológicos, a produzir isso, nós, como servos de Cristo, como servos de Jesus, também precisamos de alguém, não algo, alguém que nos capacite a viver assim. E o apóstolo Paulo, de uma maneira magistral, registra na segunda carta aos Coríntios como recebemos isso, como se dá essa capacidade, como conseguimos ser alguém além do que nós somos. Abra sua Bíblia, por favor, na segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 3, versículo 18. O nosso tema de hoje é santidade, reflexo da glória de Deus. Santidade, reflexo da glória de Deus. Segundo aos Coríntios, capítulo 3, versículo 18. Se você encontrou, diga amém. E todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na sua própria imagem, como pelo Senhor, o Espírito. Paulo escreve essa carta à igreja de Corinto, igreja que ele implantou, uma igreja fundada pelo apóstolo Paulo, mas que foi invadida por falsos mestres. Ela foi infectada por falsa doutrina. E qual era essa falsa doutrina? Era o que nós podemos definir como a escola do pensamento judaizante. Eles diziam assim: você crê em Jesus como seu Salvador, isso é bom, mas você precisa praticar as leis mosaicas. E fazendo isso, eles colocavam sobre essa comunidade de fé um peso insuportável, porque ao invés do evangelho se tornar uma fonte de libertação, se transformava num mecanismo de escravização. E não são poucos os cristãos que conhecemos que parecem carregar um fardo pesado. Você olha para eles, o senho é pesado. A vida cristã para eles pouco se parece com aquela alegria viva que Jesus trouxe, daí a palavra evangelho, que significa boa notícia. E se transforma, na verdade, em uma carga, um livro de leis e de regras. E esses judaizantes sabiam que, do ponto de vista do argumento teológico, não conseguiriam vencer Paulo. A lógica e a sabedoria do evangelho se sobrepunha aos argumentos fracos que eles tinham. Então o que eles fizeram? Eles fizeram o que no campo dos debates se chama, ou melhor, se define: se você não pode contra a mensagem, atira no mensageiro. E foi o que eles fizeram. Como eles não tinham argumentos suficientes para desconstruir a mensagem do evangelho, eles passaram a acusar Paulo. Acusavam Paulo de ser fraco, acusavam Paulo de ser explorador, acusavam Paulo de ser um pregador incompetente. Já imaginou isso? Eles diziam tudo isso com o único objetivo de que as pessoas desprezassem Paulo e, desprezando Paulo, desprezassem o evangelho.
E Paulo se viu nessa situação em que ele tinha que defender o seu ministério. Porque defender o seu ministério não era apenas algo narcisista, dizer, olha como eu sou bom. Defender o seu ministério era defender a mensagem do Evangelho. Queridos, conselho pastoral, não se preocupe em ficar se defendendo o tempo todo. Mas se defender-se significa defender o Evangelho, então faça isso com toda a força que você tem. Faça isso com garra, foi o que fez Paulo. Não apenas para dizer, olha como eu sou bom, mas para que as pessoas entendessem a beleza e quão bom é Deus e o Evangelho. E é interessante que no capítulo 3, para desconstruir a ideia desses provavelmente judaizantes, ele usa uma linguagem e uma metáfora, uma comparação com uma história interessante do Antigo Testamento, que é sobre o dia em que Moisés usou um véu. Se encontra em Êxodo 34, de 29 a 35, para aqueles que gostam de anotar. Lá em Êxodo, Moisés tem um encontro com Deus. Esse encontro com Deus foi tão impactante, como diz um amigo meu, ninguém pode ser atingido por uma Scania e dizer que nada aconteceu. Porque tem gente que diz que teve um encontro com Deus e você olha e fala, parece que nada aconteceu. Mas se você foi atingido por uma Scania, algo aconteceu. E Moisés teve o seu rosto transformado. O texto diz que o rosto de Moisés começou a brilhar. Brilhava mais do que essas lâmpadas que nós temos aqui na frente. E quando ele encontrava com as pessoas, com os israelitas, eles olhavam para Moisés e eles tinham medo. Sequer podiam olhar para o rosto dele que ofuscava. E o que fez Moisés? Moisés colocou um véu. Ao colocar este véu, o véu funcionou como um instrumento de proteção para aquela comunidade, para que eles se sentissem seguros na presença de Moisés, que tinha o rosto brilhando, porque Moisés estivera com Deus. Mas Paulo nos conta algo muito interessante nesse texto, no contexto que lemos há pouco, que com o passar dos dias, o brilho do rosto de Moisés foi se desfazendo. Quando garoto, morando na roça, ou na área rural, nós brincávamos muito com vagalumes. Agora é meio raro encontrar vagalume. E você sabe, ele é um inseto fosforescente, e se você pega e esfrega na roupa, a roupa fica brilhando. Sabiam disso? Vocês são da cidade e não sabem, mas quem é da roça sabe. Mas dura pouco, então você tem que voltar, esfregar o vagalume de novo, para que brilhe novamente. Nós brincávamos com isso. Moisés, quando, segundo Paulo explica, percebe que o seu rosto está desvanecendo, está perdendo aquele brilho, ao invés de tirar o véu, ele manteve o véu. Agora o véu não era mais para proteger as pessoas que estavam à sua volta, dessa luz tão intensa do contato que ele teve com Deus. Agora o véu virou uma máscara para esconder que o rosto dele não brilha mais. Paulo apanha essa passagem para dizer, nós, com um rosto descoberto, contemplamos a Cristo. Santidade é, em primeiro lugar, clareza. Essa é uma grande diferença do legalismo. Santidade é transparência. Veja você que, quando lemos o Salmo 139, versículo 23 ao 24, o salmista ora assim, sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração, prova-me, e conhece os meus pensamentos, vê se há em mim algum caminho mau, e guia-me pelo caminho eterno. Pense por um momento a diferença do que é usar uma máscara para esconder as suas imperfeições, e o que é estar desmascarado, revelando quem você é, e admirando ainda mais o Deus glorioso.
Os judaizantes faziam algo muito pior que Moisés, que apenas escondia um rosto que não brilhava mais. Eles usavam as leis, as regras do Antigo Testamento, a circuncisão, o guarda de dias sagrados, o que quer que fosse, dietas alimentares, o que você imaginar, para esconder a falta de autenticidade espiritual que tinham. Tudo aquilo, todo aquele legalismo, nada mais era do que uma máscara. E esse é o perigo do legalismo. Você olha e presume que pela roupa certa, pelo ambiente certo, pelo lugar certo, esse deve ser um santo. Mas algumas vezes é um santo, vocês sabem. Como essa senhora, duas rápidas histórias reais que conheci. A primeira, esse pai, ele era um homem austero, duro com seus filhos, mas extremamente duro com seus filhos. Na maneira de vestir, de se portar, do não pode isso, não pode aquilo. Até que os filhos descobriram que ele era um homem viciado em pornografia. Ele era um voraz consumidor de conteúdo pornográfico. Mas e toda aquela austeridade? E todo aquele regramento? Máscara. Só para esconder o que de fato ele era na sua vida privada. Ou essa outra senhora, eu dei a ela, uns anos nós tínhamos uma revista, era uma revista devocional, tinha uma mensagem bíblica para cada dia. Lembra, Melissa? Trimestral a revista, dia a dia com a palavra de Deus. E uma dessas edições foi uma capa com muitas flores. E eu me lembro de conhecer essa senhora numa reunião em São Paulo, e fui presenteá-la com esse devocional. Peguei na minha pasta e entreguei. E quando ela olhou, ela disse assim: me perdoe, eu prefiro não receber essa revista. Eu tenho um trauma de flores. Porque todas as vezes que o meu ex-marido me traía, ele me dava flores. Agora, receber flores, mulheres, é uma coisa boa, não é? Espera aí, mulheres, vocês estão meio devagar. Dia Internacional da Mulher foi ontem, feliz dia da Internacional da Mulher, é atrasado. É bom ou não é receber? Sim. Agora, se receber flores é apenas para esconder uma canalice, é bom? Não. E era essa a questão, eles usavam várias coisas para esconderem a realidade da sua deformação. O salmista diz: sonda-me, ó Deus, ou seja, Deus, eu estou aqui desnudo, sem véu na tua presença, conhece o meu coração, prova-me, conhece os meus pensamentos, vê se há em mim algum mau caminho. Jeremias, o profeta que escreveu Lamentações, ele diz assim no capítulo 3, versículo 40, esquadrinhemos os nossos caminhos, provemo-los e voltemos para o Senhor. O caminho da santidade não é esconder a nossa fraqueza. O caminho da santidade não é tentar apresentar perfeição a outros. O caminho da santidade é reconhecer a nossa miséria e a nossa total dependência do Deus que nos capacita. É estar sem véu. É dizer, é isso. A Julie comprou um espelho lá em casa, redondo, e ele tem uma luz em volta. E eu não sei o que tem naquele espelho, se ele é programado, se ele tem tecnologia, o que é. Mas quando você chega perto dele, ele aumenta tudo o seu rosto. E quando eu olhei naquele espelho, uma única vez, misericórdia, quando eu olhei ali, eu falei, sou eu? Isso sou eu? Eu não tenho sobrancelha, eu tenho antenas. O meu rosto precisa de uma funilaria geral, de massa fina, reboco, azulejo, eu não sei. Agora, fugir do espelho não resolve nada. Desde que não vi mais, eu estou tranquilo. Vocês estão rindo porque vocês me encontram na porta e sabem, né? Não, ele continua com antena. Fugir daquele não muda em nada fugir daquele reflexo. Não me transforma. O que Paulo diz é isso. A cura para a vida santa, o caminho para a vida santa, não é legalismo, não é se esconder, não é pôr o véu, não é fingir que tudo está bem, é olhar
com o rosto descoberto e contemplar a glória dele. Porque isso nos leva, então, ao segundo ponto que Paulo sabiamente nos ensina inspirado. Santidade se dá na contemplação. Ele diz assim, contemplando como por espelho a glória do Senhor. Você sabe que, naqueles dias, os espelhos não eram tão precisos e sofisticados como o espelho que a Julie tem lá em casa. Eles eram um bronze polido, algum metal, e você não enxergava assim com toda a riqueza de detalhe. E por conta disso, se você queria analisar o reflexo, você ficava mais tempo. Por isso, penso eu, Paulo usa o verbo desse modo, no presente, contemplamos. Nós olhamos para esse reflexo, mas olhamos para Cristo, buscando a Cristo, contemplando como por espelho a glória do Senhor. Há algo bem curioso sobre o verbo contemplar, aqui é um debate entre as pessoas que são especialistas na língua grega. Esse deveria ser traduzido assim: contemplamos como por espelho, ou refletimos como por espelho. Embora a maioria das traduções tenha optado por verter como contemplamos por espelho, veja a solução que a Nova Versão Transformadora utilizou aqui no versículo. Versículo 18, NVT. Portanto, todos nós, dos quais o véu foi removido, podemos ver e refletir a glória do Senhor. E o Senhor, que é o Espírito, nos transforma gradativamente à sua imagem gloriosa, deixando-nos cada vez mais parecidos com Ele. Veja que ele pega um verbo, e ele diz contemplamos e refletimos. E isso faz perfeito sentido, porque quando você se concentra em Cristo, quando você se concentra na glória de Cristo, observa Cristo, contempla Cristo, e você faz isso continuamente, o resultado é que então você passa a refletir a Cristo. Na neurociência, eles dizem que nós temos o que se chama de neurônios espelhos. O neurocientista que concluiu isso chama-se Giacomo Rizzolatti. Giacomo Rizzolatti, dá até vontade de comer espaguete no almoço. Ele descobriu o seguinte, e você já viveu isso mesmo sem saber essa definição científica. Quando você vê alguém bocejar, o que acontece? O que acontece? Quando você vê alguém gargalhar, o que acontece? Lembra aquelas séries enlatadas americanas de comédia? O cara dizia, olá esposa, estamos começando um novo dia, e ele soltava o que no fundo? Um monte de gargalhada, porque aquilo que você vai contemplando começa a moldar você, e você vai ficando parecido. Nós que somos do estado de São Paulo, mais ainda. Porque quem é de São Paulo, se vai morar em qualquer outro estado, pega o sotaque. Eu trabalhei com um grupo em São Paulo, eram gaúchos. E não é que eu comecei a falar, trilegal. Gaúcho suzanense. Porque você vai contemplando, você vai ouvindo, e aquilo começa a moldar quem você é. E Paulo coloca exatamente isso aqui. Talvez seja a razão que no contexto, capítulo 3 de Coríntios, versículo 5, segundo aos Coríntios 3, 5, Paulo diz assim, a nossa suficiência vem de Deus. Veja que lindo é isso. Porque se você pensa em ser mais santo, significa ser mais parecido com Cristo. Apenas isso, nada mais que isso. E para ser mais parecido com Cristo, o que você precisa não é mais regra, não é mais lei, não é mais gente pondo isso sim, isso não. O que você mais precisa é contemplar a Cristo. Então você vai ler a Bíblia, não assim porque, eu tenho que ler a Bíblia, eu tenho que orar. Não. Eu vou ler mais a Bíblia porque eu quero conhecer mais a Cristo.
Eu vou orar porque eu quero me relacionar mais com Cristo. E à medida em que eu vou me relacionando mais com Cristo e contemplando mais a Cristo, o que acontece? Eu vou me tornando mais parecido com Cristo. Você deseja crescer em santidade? Quantos desejam crescer em santidade? O que você precisa não são mais leis e mais regras. O que você precisa é de mais relacionamento com Cristo. É isso que faz a diferença. Quando nós apenas apelamos por mais regras e mais leis, nós estamos criando apenas um véu que maquia qual é a nossa verdadeira realidade. Mas quando nós tiramos, Senhor, eu sou isso. Mas como Cristo é maravilhoso, que glória é essa, eu desejo tanto em minha vida. O que nos leva à terceira lição deste texto. Santidade é conformação. Somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor, o Espírito. Santidade não é um conjunto de regras externas. Eu não estou dizendo que na vida não precisemos de disciplina ou de regras, eu creio que esteja claro o que eu estou dizendo. Mas é um processo interno, e ouça bem essa palavra, é um processo. O texto diz, somos transformados de glória em glória. E talvez eu deveria dizer, de glória em glória, de glória em glória. Nem sempre o processo é linear e perfeito. É com muitos altos e baixos, solavancos, tribulações. Mas aquele que começou a obra vai concluir. Então, quando você olha para a sua vida e diz, eu ainda não cheguei lá, nenhum de nós chegou lá. Mas quanto mais contemplamos o Senhor, mais somos transformados de glória em glória. E o objetivo fica claro, na sua própria imagem. É isso. É a cada dia ser uma cópia, uma reprodução da imagem de Cristo. Deixa eu te dar um exemplo real. Em 1956, o missionário Jim Elliot, ele foi para o Equador pregar o evangelho a uma tribo. E essa tribo, eles eram conhecidos também como Aucas, ou selvagens, seria uma tradução livre do termo. O nome técnico é Huarani, essa tribo, e eles eram muito violentos e hostis. E Jim Elliot e seus parceiros de ministério foram mortos, atravessados por lanças. Ele deixou viúva a jovem esposa de 29 anos, Elizabeth Elliot. Agora, se coloque no lugar dela por um instante. Se fosse você, essa mulher, essa pessoa que perdeu tudo enquanto estava fazendo aquilo que era bom, você desejaria voltar para aquele mesmo lugar? Que te causou tanta dor, tanto sofrimento? Você desejaria que aqueles indígenas que cometeram tamanha mazela alcançassem a graça de Cristo e fossem salvos? Ou você desejaria cada dia que eles queimassem ardendo no inferno? É o que merecem. 2 anos depois, Elizabeth Elliot, com a sua filhinha, volta para o mesmo lugar para pregar o evangelho àquelas pessoas. E vários daqueles, inclusive assassinos do seu marido, se converteram. De onde veio essa força na vida dessa mulher? De onde veio o tamanho poder e capacidade? Porque algumas vezes eu não consigo nem perdoar quem me deu um pisão no dedinho do pé. Eu não consigo nem perdoar quem me mandou uma mensagem mal educada no Instagram. Eu não consigo perdoar nem quem me tirou do grupo do WhatsApp. Como ela conseguiu isso? Certamente não na sua própria força. Contemplando a Cristo. Contemplando a glória de Cristo. E a glória de Cristo trouxe a imagem de Cristo. E ela, como um espelho, passa também a refletir a Cristo. Queridos, essa é a minha ambição. Esse é o meu desejo. Que Cristo seja glorificado em mim. E note, o objetivo final não é para que eu e você tenhamos bônus,
mas para que a glória seja dele. Percebe? Se o esforço é meu, a glória é minha. Se eu faço na minha capacidade, é minha a glória. Mas a verdade da palavra de Deus é que não fazemos na nossa capacidade. Aquele gerador brilha por um processo complexo de capacitação. E eu e você brilharemos quando Cristo brilha em nós. Não é a nossa força. A glória é dele. Eu quero encerrar com a letra de uma canção que alguns vão conhecer. É da banda Ágape. Essa banda acho que não está mais ativa, mas o título é Espelho. Espelho. Mas eu não vou cantar não, só vou ler. As pessoas sempre veem alguma coisa diferente em nós. Sempre ao conversar, só pelo modo de falar, só pelo modo de falar. Que bom é poder refletir, ser um espelho, e confirmar que Jesus diz que somos a luz do mundo, que contra as trevas prevalecerá. Diante dos homens resplandecerá a nossa luz, para que todos vejam as nossas boas obras e glorifiquem nosso Pai. Te louvo por me predestinar para esta bênção, que é refletir a tua luz, só para a tua glória. Só para a tua glória. Como você pode, essa semana, refletir a glória de Cristo? Um conselho prático. Leia sobre o amor de Jesus, por exemplo, e como ele amou os pecadores. E depois de ler sobre o amor de Cristo, pense em alguém que precisa do seu perdão e ainda não recebeu. Pense em como Jesus lidava com a generosidade. Leia como Jesus era generoso. E pense em como você gasta os seus recursos e o seu dinheiro. E pense, como eu posso ser mais generoso? Pense em como Jesus era justo, mas também era misericordioso. Leia, sem pressa. Para mim pouco importa se você leu a Bíblia toda em 365 dias. O que importa é se você viu Cristo, contemplou Cristo e passa a refletir a Cristo para a glória de Cristo.